Olá, poderosa! Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Potência Cast. Esse programa que eu já estava com ele na gaveta há muito tempo, finalmente eu consegui trazer aqui à tona, trazer para acontecer e com uma convidada muito especial e com muita coisa bacana que ainda vai acontecer. Eu sou a Karine Gino, sou sexóloga, treinadora comportamental e se você chegou aqui agora, fica aí porque o assunto vai ser babado. Eu quero primeiramente agradecer aos patrocinadores, aos parceiros que estão comigo nesse projeto, nesse primeiro episódio, que é a Espaço Vital, a Morena Flor, a Prática Segurança e Medicina do Trabalho e a Previodonto, todas as empresas de Sete Lagoas. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Tudo o que está acontecendo, vocês fazem parte disso. Então, muito obrigada. E sem mais delongas, eu quero apresentar a minha convidada. Fina, plena, maravilhosa, poderosa, potência. Porque aqui só vai vir potência, gente. Aqui é um lugar de pessoas potentes com histórias extraordinárias. Pessoas que vão trazer e agregar muito na vida de vocês. Então, quem é a pessoa que eu trouxe aqui hoje? Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, porque né, nós já perdemos aqui o papelzinho, mas a gente encontra lá no final último. Que a pessoa mexeu no negócio, mas é assim que funciona. Então... Ela é formada pela UFMG há 24 anos, especialista em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas, no Hospital das Clínicas e UFMG há 22 anos. É cofundadora e coordenadora da Residência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, há 11 anos. Obstetra do pré-natal de alto risco, CAE. Não sei o que significa, depois você me explica. Em Sete Lagoas, há 13 anos. Além disso, atua em consultório na assistência em saúde para mulheres de todas as idades, com uma abordagem integrativa e funcional. Ou seja, é uma pessoa com uma bagagem maravilhosa, especialista, sabe muito bem o que está falando. Eu quero apresentar para vocês a doutora Cíntia maravilhosa. Seja muito bem-vinda, minha querida. Karine. Cíntia Oliveira, não é isso? Isso aí. Cíntia Oliveira, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Karina. Queria super agradecer o convite especial, assim, fiquei lisonjeada, feliz pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que eu amo falar e que eu acho super importante para as mulheres no geral. É um momento de se encontrar e eu acho que a gente vai trocar uma ideia bacana aqui. Obrigada. Com certeza. Olha, eu agradeço imensamente porque nós, mulheres, olha, hoje nós temos a oportunidade, hoje nós temos acesso à informação como nunca houve antes. Então, mas, infelizmente, ainda existe muito tabu, ainda existe muito medo, muita vergonha. E esse tema de hoje, que foi voltado para as mulheres 40+, né? Essa mulher que eu sou com 46 anos, eu conheço muitas pessoas que estão vivendo esse momento aí de transição, sim, né? Exatamente. Que a gente vive várias transições na vida. Então... essa fase da mulher é uma fase repleta de desafios. Todas as fases, mas eu acredito que essa é como se fosse não é o fim, mas é uma coisa que... é um recomeço. É como se fosse um renascer. Então, precisa ser falado. E a gente tem a oportunidade de falar com profissionais, ter acesso a profissionais qualificados, profissionais que sabem o que está falando, que estuda pra caramba pra estar falando o que está falando. Né? Estuda. Então, senão não tem jeito. É uma honra de verdade ter você aqui. Eu só acredito, que não vai dar para um programa só. Mas vamos, né, iniciar com começando a falar sobre os desafios da mulher 40+. Como que é isso no seu consultório? Então, eu tenho experienciado muito esse atendimento dessas pacientes nessa fase e eu acho que o atendimento ele começa pelo entendimento. A gente precisa ensinar as mulheres a prestarem atenção em si e entenderem o que está acontecendo, se acolherem, e aí elas vão conseguir dar continuidade para aquele cuidado. Eu acho que é um convite a se perceber. E a mulher 40+, ela está numa fase de vida, pelo menos a maioria delas, que permite que ela comece a olhar para ela, porque aqueles scripts principais de... casar, engravidar, ter a sua profissão, ter os filhos já estão maiores e de repente a mulher se percebe assim, olha, agora sou eu que estou aqui. Ou ela está começando uma nova história, ou os filhos estão saindo de casa, e aí ela fala, e agora?
e junto com essa percepção de que ela tem a oportunidade de recomeçar, ou de começar a cuidar dela, começam a surgir essas transformações. E as transformações, elas são realmente físicas, mentais, emocionais, e a gente precisa conseguir mostrar para nós, mulheres dessa fase, como vivenciar. E aí, Karina, eu só para dar um cronograma, uma cronologia dessa situação, a gente tem que lembrar que a história da mulher ela é muito interessante, porque nós passamos por mudanças hormonais importantes no nosso desenvolvimento, desde que a mulher nasce, que marcam esse nosso desenvolvimento, e você vai lembrar, quando passou por essas fases, que essas mudanças aconteceram de forma parecida. Só que, de certa forma, a gente meio que comemorava essas mudanças. Então, a menina, que era uma menina, deixa de ser criança e vai se tornar uma adolescente, vai ter sua primeira menstruação, ela vai ter um boom hormonal ali naquela época, e todo mundo comemora. Que legal, você está menstruada, que bacana, minha filha menstruou, a gente comenta com todo mundo. Depois, outra fase muito hormonal que a gente vive uma transformação enorme, é a gestação, que todo mundo vai comemorar também. Estou grávida, vou ter meu primeiro filho, meu segundo filho, a minha função reprodutiva está ok, né? Vamos criar e construir a nossa família. Depois, assim, pertinho ali da gravidez, a gente tem uma alteração hormonal doida, que, assim, vale a gente conversar depois, que é o puerpério, que é imediatamente depois do parto, em que tem mudanças hormonais importantes, que a mulher sofre uma outra transformação. E aí vem a mulher 40+, perimenopausa, que é essa mulher que vai ter essas alterações do declínio hormonal. E a palavra declínio já é ruim, né? Porque declínio é coisa ruim, você está decaindo, então já parece que não tá legal, né? O que tem depois disso, né? Tipo assim, tô declinando, tô perdendo. O que vai acontecer mas depois não disso? necessariamente. É uma transformação importante, que vai gerar vários desses sinais e sintomas que a gente vai falar um pouco, mas que marcam essa nova fase, mas que a gente não comemora, porque ela fica parecendo aquela situação, estou ficando velha. Então a gente precisa começar a aprender e a ensinar essas mulheres a comemorar essa fase como uma oportunidade de se conhecer melhor, de se fazer perceber melhor e de estar melhor também do âmbito completo da saúde. Eu vejo que antigamente a mulher 40+, a mulher que estava chegando nesse período, né? Como é que chama? Pré-menopausa, climatério e tal. Era meio que um assunto velado, né? Não podia falar. Tá velha. E outra, a mulher, nós, na nossa sociedade, né, infelizmente, a gente foi criada para ser mãe. A gente foi educada, ensinada a ser mãe, dona de casa, né, ter bastante filho, cuidar do marido, cuidar da casa e tudo. Quando a mulher chega nessa fase, né, que a sua fase reprodutória, né, reprodutiva. A fase reprodutiva tá acabando, né? Ela já fez o que ela poderia ter feito, né? Já passou aquela fase. Como se tivesse esgotado a função dela agora. Aí, tipo, eu já vi mulheres falando isso. Pra que eu sirvo agora? O que eu vou fazer agora? Os meus filhos estão crescendo. Meus filhos já tá ou jovens adultos, ou já se casaram, já foram pra faculdade, já tá, né, já foi pra vida. E essa mulher se vê em casa além da questão de não ter mais filhos e os filhos já estão criados, ainda vem a pele que muda, os calores, né? A insônia, vem o cansaço, o sono, vem a secura vaginal, vem essa questão do desejo sexual que diminui. E aí? Exatamente. E aí? Aí é o desafio, é ela entender que isso faz parte do ciclo da vida. Isso. E ainda tem o etarismo, né? E ainda tem o preconceito de que essa mulher já não é... perimenopausa, você tá velha. Não, né? Então já não é tão desejável como uma mulher de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então tem que trabalhar muito, muito, muito a questão da mentalidade, da autoestima, da terapia, né? Tem que estar com a terapia em dia. Tem que estar com a terapia em dia, porque é fato. Hoje já sabemos que os sintomas da pré-menopausa, são sintomas parecidos com TDAH, com autismo, depressão. Muitas têm. Eu mesmo posso dizer por mim, porque está sendo um desafio para mim. Não é à toa que eu trouxe você aqui. Não vou te chamar de senhora, vou te chamar de você. Claro, por favor. Que eu vejo nitidamente, as minhas meninas tem hora que eu fico assim, mãe, o que é isso? Ela tá chata demais. Mas é uma irritabilidade que a gente não sabe de onde vem. É um cansaço, você acorda super disposta, mas de tarde você só quer dormir. É um desânimo de viver.
E aí, depois do nada, você já começa a querer fazer tudo, eu dou conta, eu faço. Então, vem também uma sobrecarga emocional, né? Você ouve muito isso no seu consultório? Nossa, é demais. E assim, é interessante, né, que assim, muitas pacientes chegam às vezes no consultório frustradas, porque elas chegam assim, olha, eu tô péssima, mas eu fui no médico e o médico falou que meus exames estão todos normais. Então, e é verdade. Na maioria das vezes, os exames vão estar normais. Porque, essas alterações, elas não necessariamente, elas vão ser demonstradas em resultados de exame. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir essa paciente, é acolher. E ver, né, nessa situação em qual momento que ela está. Porque esse momento em que o que acontece exatamente nesse período 40+? A nossa função reprodutiva está diminuindo. Os ovários que produzem esses hormônios. Então, eles começam a produzir esses hormônios de uma queda lenta e irregular. Então, dependendo do dia, do mês, do momento, você está com o hormônio em alta, você está em baixa, em alta, em baixa. Então, tem hora que você está na bad, tem hora que você está bem. Tem hora que você está na bad, tem hora que você está bem. Por isso, toda essa questão parecendo um desequilíbrio. Parece que eu tô louca, porque cada dia você está de um jeito, né? Então, essa é a primeira questão. E isso não vai alterar o exame. Então, a gente tem que ter uma escuta muito ativa para essas mulheres e explicar isso para elas, de quais são esses pontos, para elas terem esse entendimento e essa tranquilidade, e para a gente saber onde atuar, porque esse declínio desses hormônios, essa diminuição da produção, ela acontece também de uma forma mais ou menos hierárquica. Os nossos ovários produzem 3 hormônios principais: estradiol, progesterona e testosterona. A mulher também produz testosterona e precisa da testosterona, numa quantidade 10 vezes menor do que do homem. E esses hormônios, a gente tem receptores deles em várias partes do corpo. Por isso que quando começa a diminuir a produção, vai diminuir a nossa função reprodutiva, mas os nossos outros órgãos que têm a necessidade desses hormônios vão sofrer. O primeiro deles que cai, normalmente, é a progesterona. Então, o que a paciente vai começar a sentir? Alteração do humor, irritabilidade, ou às vezes meio na bad, às vezes ela está mais deprimida, ou então ela oscila para ansiedade. Aí essa paciente vai para o psiquiatra. Olha, eu estou muito ansiosa, eu estou muito deprimida, eu tenho que tomar um remédio porque eu não estou dando conta. Junto com a alteração do humor, queda de energia, alteração do sono, tem às vezes dificuldade para pegar no sono, ou acorda várias vezes ao dia. Isso é muito verdade, gente. E olha, e a doutora Cíntia é minha médica, tá? Eu mando as mensagens: o que é isso que tá acontecendo? Não tá legal, não. Exato. É normal e tal. E é estranho falar que é normal, assim. Não é que a gente quer falar que é normal e fica desse jeito. Não. O normal para dizer assim, olha, faz parte dessa fase. Faz parte do processo, né? Sei que não tá legal, vamos ver quais as estratégias nós vamos implementar para você passar por esse momento de uma forma melhor. Né? É essa acolhida que a gente precisa dar para o paciente. Não dizer você não tem nada, você não está doente, não tem remédio. Porque o tratamento nem sempre é remédio. Sim. Às vezes o tratamento é comportamental, às vezes você vai procurar outro tipo de terapia, você vai precisar de fazer alguma suplementação, mudar estilo de vida. Então, que é importante alimentação, nessa fase. Né? Exato, né? Eu vi também falando, estava ouvindo também um outro podcast falando da questão que a mulher começa a ter muito desejo para comer açúcar. Sim, ela tem mais por causa de uma questão por açúcar e carboidrato, que também vira açúcar, né? Insulina. E tem uma resistência à insulina. Ou seja, gente, o trem, se você não começar a cuidar desde cedo, e a gente está tendo acesso agora à informação, então presta atenção que eu vou te falar. Tá acima dos 38, 40 e poucos anos, você está começando a perceber que você está dando aquela barriguinha que não acaba. A pochete que a gente... A pochete que não acaba. Sofre com a cintura que era mais fina, tá ficando mais quadradinha, Bob Esponja. Isso pode ser resistência à insulina, não é isso? Isso. Então, precisa olhar os seus exames. Se o seu médico, você chega e fala, tá tudo normal, tá tudo bem e tal, procura, de repente, uma segunda opinião, né? Porque exatamente o outro hormônio, que é o estradiol, que é o hormônio responsável por essa questão um pouco do metabolismo, não é do metabolismo do carboidrato, mas quando ele começa a cair, a gente começa a ter mais essa compulsão por doce, por carboidrato. E o nosso metabolismo diminui no sentido de quebrar aquela energia que você consome. Então, a mulher começa a ter mais necessidade do doce, do carboidrato, e aí ela começa a comer mais, e ela tem dificuldade de perder peso. É o prazer imediato, né? Tá naquela ansiedade. Então, ela tem aquela tendência a fazer a gordura abdominal, e o excesso de gordura abdominal vai produzir insulina, que é o processo que a gente chama de resistência à insulina ou pré-diabetes, que hoje já existe esse conceito e já tem indicação de tratamento. E se a gente não atua nessa fase, ela vai ficar diabética, né? Então, a alteração, a falta do hormônio começa a te dar uma alteração metabólica.
Começa a te dar predisposição a outras doenças. Sim. Então é por isso que a gente tem que estar de olho. E talvez para essa paciente o tratamento não é medicamentoso, é mudança de estilo de vida, mudança do tipo de alimentação, qual alimento, qual hora comer o alimento, como comer o alimento. Por exemplo, o carboidrato. Para a gente evitar esse pico de insulina, você deve comê-lo idealmente junto com a proteína, porque aí você vai liberar mais lento aquele carboidrato na sua circulação, a insulina não tem picos. Outra coisa, você deve evitar comer carboidrato, principalmente os simples, esses carboidratos de farinha branca, biscoito, macarrão, essas bebidas adoçadas prontas são terríveis, principalmente depois das 18 horas, porque isso promove, mas o seu metabolismo, o seu corpo não está preparado para fazer digestão à noite. Já está mais lento, né? A máquina está preparada para outras funções, e você vai gastar energia naquilo dali, você não vai ter aquela eficiência, tendência a acumular gordura abdominal também. Então, o tipo de alimentação, o horário que você vai comer, com o que você vai comer, com qual acompanhamento, já fazem diferença sem a gente nem estar falando de dieta. Então, não é dieta de restrição, é uma dieta adaptada para a sua necessidade. Então, a mulher 40+, ela tem que ter um cuidado personalizado e individualizado, porque nós 40+, somos diferentes. E cada uma de nós vai ter uma necessidade diferente, um momento diferente para aquela intervenção. Sim. Por isso que o leque é tão grande, né? E as transformações, as necessidades, elas são muitas, como você falou. Alteração do humor, irritabilidade, o sono altera o metabolismo, tendência a acumular gordura, pele ressecada, unha quebradiça, queda de cabelo, libido, de tesão, que vaginal, acaba tudo. Diminuição de libido, Diminuição de energia. Você fala assim, eu não tô dando conta de fazer nada, eu tô cansada. Eu não tô no relacionamento hoje, então pra mim é indiferente essa questão da queixa do parceiro. Agora, a mulher que tá casada, né, ou tá namorando, tá no relacionamento, e ela tá vivendo esse turbilhão de coisas, tem muita dificuldade na relação. Muitos relacionamentos acabam. Sim. Porque o homem não entende, ou porque ela também não se entende, ou porque há uma falta de... Ela acha que é ela que uma tá falha com na comunicação. Mesmo, né? E o homem acha porque ela não lubrifica, ela não tem mais tesão nele. E eu vejo o que isso tá acontecendo? No consultório, Karina. As pacientes chegam assim, olha, eu tô desesperada, porque eu não tenho desejo pro meu marido, e ele tá desconfiando que eu tenho outra pessoa, que eu não tô afim dele. Então, é importante também o homem ouvir essa conversa e entender que a libido, ela cai não por falta de desejo daquele parceiro. Ela perde meio que um tesão da vida. Ela tá sem vontade de fazer nada. Você chama ela pra sair, ela não vai. Não você chama ela pra qualquer coisa. Eu não só quero ficar em casa assistindo série. Gente. Não é brinquedo, não. Tô vivendo mal isso. tomando uma tacinha de vinho, né? Então, assim... E aí, o homem, ele tem que entender que não é uma questão pessoal dele, é uma questão ali hormonal, metabólica, fisiológica, no sentido assim, que é normal, faz parte da fase, mas que tem como cuidar. E ela precisa até desse reconhecimento do parceiro para ela ter aquele impulso, aquela motivação para continuar se cuidando. E aí, às vezes, muitas vezes, tem relacionamentos que acabam. Você viu que saiu no Fantástico agora, a Fernanda Lima comentando, né, que quando ela percebeu a perda de libido, que ela ficou assim, estagnada, e ela mesma brincou no programa, né, gente? Não ter tesão pelo Rodrigo Hilbert é uma coisa complicada, né? Então, assim, não tem a ver com o cara, né? Com aquela pessoa que não te gera mais tesão. Tem a ver com você. E você tem que entender isso e tem que ter espaço para falar sobre isso na relação. E eu acho que os homens precisam saber mais disso também para ajudar. Nossa, eu acho que toda mulher deveria assistir, que se está no relacionamento, assiste com seu namorado, com seu companheiro, seu marido, assiste, mostra para ele, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui uma especialista falando do que eu tô vivendo, para você ver que não sou eu que tô inventando. Elas levam fato. Os maridos na consulta. Agora, antes, elas levam? Era assim, as consultas, as gestantes, a maioria vão com os pais, né, os acompanhantes, os maridos. Agora, a moda no meu consultório é a consulta da perimenopausa, vai com o namorado, que delícia! Marido, porque aí elas já querem que eles vão ouvir o que eu tô falando, né? Então elas vão entender. E o mais legal é que, como muitas das mudanças são comportamentais, o tratamento passa por mudança de estilo de vida, fica o homem lá do lado escutando. Aí no final ele falou assim, ô doutora, será que você não pode me tratar não? Porque eu acho que eu tô precisando disso aqui também. Também tô precisando de uma coisa ou outra. Ou então elas, quando elas estão sozinhas, será que você não trata o marido? Não, eu queria marcar uma consulta pro meu marido. Ele falou assim, não, ainda não. Mas, assim,
tem tido essa tendência, sabe, Karina? Eu tenho recebido casais no consultório, que eu acho super legal, né? Essa paciente é uma privilegiada de ter uma privilegiada interessado sim. naquela situação, sim, né? Sim. E eu tenho tido consultas, assim, de casais pra gente trabalhar essa situação. É, porque não é brinquedo. Uma mulher vivendo esse turbilhão de coisas e ainda sente menos mulher. Exato. Porque ela tem dificuldade com o tesão, ela tem menos desejo sexual, ela tem dificuldade com a lubrificação, ela tem dificuldade com a penetração, porque acontece moda, não, né? acontece acho uma atrofia mesmo no canal vaginal, né? O canal vaginal, ele precisa desse estímulo hormonal, porque imagina que a vagina é como se fosse uma cavidade. Ela não é realmente uma cavidade, ela está ali meio que colabada, então ela precisa de uma lubrificação, e as células desse canal, elas são dependentes desse hormônio para produzir essa lubrificação natural. Então, se a gente não tem hormônio, ela vai ressecar, então imagina como se fosse um cano ressecado, e o pênis entrando ali, ele entra rasgando, literalmente. Acabou, né? Então, dá não. A paciente não vai querer ter relação, além dela não estar com desejo, ela não vai querer porque dói. Aí juntamente, e ela vai ficar né, assim, o emocional, logo. Aqui não funciona, aqui não está funcionando, porque aqui não funciona, então tem que trabalhar. Que dói, né? Então, assim... Então, a gente está falando de todas essas mudanças que parecem uma coisa ruim, mas o que eu acho que é bacana é a gente mostrar, a paciente começar a prestar atenção nela, ela se reconhecer. Sim. Ela está prestando atenção, tem uma coisa que está diferente, tem uma situação que está incomodando, vai procurar ajuda, vai conversa com as amigas, procura o seu médico, coloca essa situação, porque como eu te falei, as coisas vão acontecendo de forma gradual, as intervenções também podem ser graduais. A gente não precisa esperar a menopausa, que é 1 ano sem menstruação, e aí a produção hormonal é 0, aí realmente tudo desaba, para começar a trabalhar com essa paciente. Ai, dá um medo. Né? Ai, que coisa Não, ruim, nós temos que começar a trabalhar agora, porque você vai prestar atenção e você vai entender o que está acontecendo e a gente vai fazendo um ajuste naquela máquina. Eu chamo a mulher de máquina. Então, a gente vai ajustando essa máquina. O hormônio, ele é uma parte dessa máquina que a gente vai trabalhar, mas tem várias outras que a gente precisa estar atento ali, entendeu? Eu vou falar por mim, assim, abrir uma particular, né? No meu caso, eu comecei, né, de novo com o anticoncepcional, que você tinha me passado, né? Você tinha me passado para poder essa questão dos hormônios, controlar um pouquinho, para daqui a pouco fazer a reposição hormonal. Há um preconceito com relação à reposição hormonal. Sim. Né? Muita gente, porque dá câncer, que não dá. Existem pessoas que realmente não podem fazer, né? O que você pode dizer para essas mulheres que têm essa dúvida com relação à reposição hormonal? Será que eu posso? Será que eu não posso? Qual o critério, né? Para saber se essa mulher pode ou não fazer uma reposição hormonal? Sim, a gente hoje tem que refletir algumas questões quando a gente fala de hormônio, porque essa situação é controvérsia, mas tem melhorado muito. Exatamente porque há 20 anos atrás saiu um estudo em 2001, o estudo WHI, que foi um estudo super controverso, mal elaborado, realizado uma população de mulheres inadequadas, utilizando hormônios totalmente sintéticos, era hormônio de égua, para você ter uma ideia, então não eram hormônios que tinham uma composição química parecida com os nossos hormônios naturais, então um estudo cheio de viés, mas que gerou todo esse conflito. Eu lembro que na época, foi em 2001 que ele saiu, eu estava saindo da faculdade, eu estava formando, e aí eu fiquei assim, gente, que coisa horrível, não quero fazer, eu não vou trabalhar com reposição hormonal nunca, eu mesma, como médica, saí com esse pânico, com esse terror da história, né? Mas, enfim, hoje isso está muito melhor descrito, surgiram muitos outros estudos para cair por terra, muito do que foi dito lá, e essa história da menopausa, a história da medicina também, ela é muito interessante, porque antigamente não tinha tantos estudos com mulheres pacientes, os testes, né? Até a medicina, ela é meio machista. Um parêntese, para vocês terem uma ideia, o clitóris, né, ele foi realmente descoberto, não tem 50 anos. Isso. Né? Ninguém estudava, né? E quando foi feita uma dissecação lá, foi feita de uma vaca. Então, acharam esquisito, que negócio que é esse aqui, então, né? imagina, pra você ver como é que são as coisas. Agora, se a gente tá tendo acesso a entender um pouco mais do nosso corpo, gente, é porque é agora. Nós estamos vivendo uma era de informação absurda que outras mulheres não tiveram. Exato. Então, a égua é vaca. Exatamente. Os estudos foram feitos assim. Mas aí... Então, agora que a gente tem mais estudos robustos pra gente trabalhar, né? E que dá pra gente mais segurança. Pra gente raciocinar, pensa você... Nós temos esses hormônios circulando no nosso corpo durante anos e são necessários. E quando eles diminuem,
a gente começa a ter problemas. Então, será que se o hormônio fosse tão ruim assim, a gente não teria problemas enquanto a gente está com eles? Enquanto eles estão trabalhando no nosso corpo? Então, na questão hormonal, existe um certo paradoxo no sentido assim, hoje a tendência da ginecologia, da endocrinologia, é a gente manter essa mulher utilizando os seus próprios hormônios naturais o máximo possível. Tanto é que hoje a gente tenta evitar usar pílula anticoncepcional em meninas muito cedo, ou pílula anticoncepcional combinada. A gente opta normalmente por métodos de longa duração, LARCs, como Implanon, ou DIU de cobre, DIU Mirena. Às vezes, métodos eficazes, é claro que a gente vai ter que ver a necessidade ali da contracepção, mas que bloqueiam o mínimo possível a função hormonal natural dessa mulher, para que ela possa ter mais tempo ou mais anos de vida com a sua produção hormonal natural, porque a gente sabe que ela vai acabar. E não é só chegar e tomar um anticoncepcional qualquer, não. Porque não. Igual, né, você tinha me falado, Exato. O que eu tô tomando agora... Tem o ideal para cada idade. Não é o né? mesmo que eu tomava quando eu tinha os meus 20 e poucos, 30 e poucos. Então, você tem que ter uma orientação médica para saber o que você tem que fazer. E aí, quando a gente decide usar o método contraceptivo para essa mulher na transição, 40 mais, 35 anos para frente, a gente vai escolher o melhor hormônio, com menos impacto, e se aquele método hormonal é ideal para ela também. Porque às vezes a gente está usando o anticoncepcional tanto como método contraceptivo, mas ele pode ser, entre aspas, a palavra, uma reposição hormonal inicial, porque às vezes é o primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona, e aí a gente pode ajudar nessa fase. A gente usa, às vezes, o hormônio, porque uma das alterações que a mulher vai começar a ter nessa fase é a irregularidade do ciclo menstrual. Ou o ciclo menstrual, o intervalo de uma menstruação para outra, encurta demais, ou ele alonga, o intervalo aumenta, e muitas dessas mulheres podem sangrar mais. Então, elas começam a ter sangramento uterino anormal, perde muito sangue, deficiência de ferro, anemia, e pode até ser uma das causas de estar cansada. Isso tudo antes da menopausa. Isso antes, que é nesse climatério, que é nessa transição hormonal. Que é essa fase que a gente está falando das mulheres agora. 40 mais, né? Que a menopausa é a outra parte. Então, as mulheres 40 mais vivem essa transição hormonal que vai afetar o ciclo menstrual. Mas uma questão aqui, essa questão desses sintomas não é a partir dos 40. Antes, tem algumas mulheres que já começam, assim, sutil, mas já começa a ter alguns sintomas, 35, 38, sim, antes aí tem dos alguns 40. outros conceitos. Aí sim. Essa parte do climatério que antecede a menopausa é que é em torno de 2 anos antes, não é isso? Não, mais ou menos assim. O que, mais ou menos do ponto conceitual, eu vou só chamar a atenção aqui, que você me perguntou das contraindicações dos hormônios. Minha filha, tanta coisa que eu pergunto, vai ficar doida que tanto trem. Se não couber nesse aqui, aí ele entra no da menopausa. Vai porque ter a gente tá um pouquinho antes. Se você, já aproveitando aqui, que eu não falei antes aqui, gente, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, coloca aí o seu nominho, de onde que você está assistindo, curte. Manda para uma amiga, porque é interessante esse assunto. Coloca aí sua dúvida do que você quer saber, se que a gente continua com esse assunto, porque o programa está gravado, mas a gente vai continuar com isso, tá? Mas e aí, vamos... Acho que a gente não vai conseguir falar Não tudo. vai dar para falar tudo aqui, não. Mas vamos lá. Primeiro, a questão do climatério. Tá, então vamos lá. Climatério é o período, climatério ou transição hormonal ou perimenopausa. É o período que antecede a menopausa. O que é menopausa? Menopausa é uma data, tá? Da mesma forma que a menina, quando ela vai menstruar, ela tem a primeira menstruação, Sim. Isso chama menarca. Data da menarca, tal idade. Sim. Data da menopausa, que é 1 ano após a última menstruação, tal idade. Tá? Então, menopausa é uma data. Climatério ou perimenopausa é aquela fase que antecede essa última menstruação, 1 ano antes dessa última menstruação. Sim. Que, lembrando, ela vai ter o declínio da produção hormonal de forma variável, que não é contínuo, até que esse hormônio zera e aí ela para de menstruar a menopausa. Ok? Esse período de climatério, normalmente, ele pode anteceder de 5 até 10 anos antes dessa menopausa. Porque a idade normal da menopausa é em torno de 47 a 57 anos, normal ideal. Porque algumas mulheres, elas podem entrar na menopausa antes dos 45. Então, conceitualmente, a gente fala, dos 40 aos 45, se a mulher parar de menstruar, é menopausa precoce. E aí, essa mulher que a gente tem que ter um olhar mais em cima dela, porque o prejuízo sem ela estar com o hormônio é muito maior. Porque ela deixou de ter esses hormônios naturais dela em torno de 5 a 10 anos antes daquela data esperada. E não ter esses hormônios gera problemas lá no nosso futuro, que se der, eu vou falar também.
A mulher, e existem mulheres, Karina, que têm uma outra situação que a gente chama insuficiência ovariana prematura, que é a mulher que para de menstruar antes dos 40 anos. Que é um quadro mais grave ainda, que vai afetar primeiramente mais ainda a função reprodutiva dela, e ela vai parar de produzir esses hormônios mais jovem ainda do que o esperado. Então, vamos supor que uma mulher de 35 anos para de menstruar, tem insuficiência ovariana prematura, e teoricamente ela iria parar de menstruar a data normal com 47. Significa que ela entrou 12 anos antes da data ideal. 12 anos que ela perde de proteção hormonal. Além dela começar com todos esses sintomas que a gente já falou, ela perde saúde muito rápido, principalmente saúde óssea e cardiovascular. Essa é uma das importâncias do hormônio. E aí que a gente justifica a importância da reposição hormonal quando necessário. Mas e essa mulher que toma anticoncepcional ou usa esses implantes, ela não menstrua? Como é que ela vai saber isso? Então, ela vai saber pelos sintomas. Ou a gente vai começar... Quando está entrando na fase natural de menopausa, a gente vai fazer dosagem hormonal que dá para a gente definir. Se for essas mais jovens que usam algum método contraceptivo que não menstrua, que às vezes o objetivo é até esse, porque é uma paciente que às vezes sangra muito e você quer fazer pará-la de menstruar para evitar deficiência de ferro, para evitar anemia ou por algum outro motivo, normalmente essa paciente vai apresentar sintomas. Ela pode não estar menstruando porque ela usa o contraceptivo, mas ela vai começar a ter calorão, desânimo, pode ter o calor, diminuição então? do desejo, porque o anticoncepcional não é uma reposição hormonal especificamente. Sim. Tá? Então, assim, a gente consegue identificar, lembrando de novo, que esses sintomas, eles aparecem independente de alteração laboratorial. Então, a gente tem aí alguns artifícios para a gente identificar essa paciente. Entendi. Tá? Agora, uma pergunta. Vamos falar para essa mulher que não tem condições de pagar uma consulta particular para ir num especialista, não tem condições de ir num nutricionista, num nutrólogo, que faz todos esses exames para entender a fundo, né? Sobre a sua questão aí do seu corpo, sua saúde. O que você pode dizer para essa mulher? O que ela pode fazer para essa mulher que... Muita coisa. Essa mulher que não tem essa condição de né, esse acesso. O que ela pode fazer? Então, é exatamente o que eu trabalho lá no consultório. Primeiro, mas o que é bom ela perceber? Isso, então chama autoconhecimento, autoconhecimento, né? Opa, prestou atenção no corpo, o que está mudando. Menstruação irregular. Menstruação irregular, ciclos mais longos, intervalo entre uma e outra, começa a sangrar mais, ou algumas diminuir. Isso eu percebi. Né? Meu sangramento tava aumentou, absurdo. Né? Exato. Cansaço, desânimo, queda de cabelo, como eu já falei, todos aqueles sintomas. Ela vai começar a prestar atenção. Eu tô esquisita, eu não era assim, eu não tô com essa energia, o raciocínio diminui, a memória cai, a gente fica toda hora estalando o dedo. O que eu ia falar mesmo? Minha filha? Minha filha tá aqui assistindo aqui, eu tenho que anotar tudo. Anotar tudo que eu vou fazer. Eu esqueço tudo. Porque a gente vai esquecer. Então ela começa ela tem um déficit cognitivo, ela não tem mais a mesma eficiência, fazer as mesmas coisas que ela fazia com o mesmo tempo, ela demora mais para realizar a tarefa. Então ela começa a falar assim, gente, parecendo que eu tô pifando. Então ela começa a perceber essas alterações. Então, o primeiro caminho é autoconhecimento, percepção. Presta atenção em você. Tá estranho. Essa é a oportunidade para você prestar atenção em você. E depois disso, o segundo passo é o autocuidado, que exatamente ela pode fazer, não necessariamente precisando de um médico ou de um outro profissional para ajudá-la. Basta que ela tenha consciência da importância daquela estratégia. Porque falar que tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta, tem que dormir, todo mundo fala. Mas uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é por que essas estratégias fazem diferença no seu cuidado. E eu uso muito, assim, uma história para as pacientes, Karina, que nós, mulheres da nossa geração, hoje, a gente tem a oportunidade de escolher como a gente vai envelhecer. É o acesso, né? Também, né? Porque nós vamos envelhecer, nós vamos chegar aos 80, provavelmente a maioria de nós. Amém. E a questão é, como que vamos chegar lá? E bem, exato, com saúde. Caminhando, tomando seu banho sozinha, colocando a colher na boca e comendo sozinha, entendendo o que o seu neto está falando, conseguindo se comunicar às pessoas à sua volta. Esse que é o ponto. A gente não pensa nisso enquanto é mais jovem. Exatamente. Só que agora a gente está tendo acesso, né, para saber. Então, hoje a gente já sabe que o maior parâmetro de saúde para o idoso chama mobilidade. O idoso chega melhor, ele tem uma qualidade de vida melhor, aquele idoso que consegue executar suas tarefas, que levanta e senta da cadeira, que sai da cama sozinho. É uma coisa que eu falo muito no Essa Instagram. Essa é a maior condição de saúde, isso é o maior ganho que você pode ter. Exato. Então é isso que a gente tem que falar para ela, olha,
Ai, doutor, eu detesto fazer atividade física. Eu recebo cada história muito. Tão legal no consultório que eu sei, é até legal de contar. Muito. Mulherada eu fala, odeio. Eu falo assim, gente, quem gosta? Alguém já falou pra você que gosta? Ninguém gosta, mas só que você tem que ir, não tem jeito, não tem outra opção. A gente tem que tentar encontrar uma que seja, que você goste um pouquinho mais, ou que você odeie menos, mas que você vai odiando mesmo, mas com um propósito. Criança faz o que quer. E adulto faz o que precisa. Então, o meu propósito aqui, passando raiva nesse ódio dessa academia que eu estou, é que eu quero chegar com uns 80, levantando da minha cama sozinho, tomando banho sozinho. Nossos bem claramente, pais né? tiveram, na época deles, eram vários filhos para cuidar. Hoje a gente tem poucos filhos. E a gente também não tem filho para cuidar da gente. Eles vão viver a vida deles, né? Então, assim, a gente tem até que ter essa autorresponsabilidade. É claro que tem gente que adoece, né? Não tem jeito, infelizmente. Sim. Mas hoje, com os recursos que a gente tem, né? Toda a informação, tem menos possibilidade, né? Menos risco de você de passar por essas situações. Assim. E por que a atividade física na menopausa é o remédio número 1? Gosto de falar que é o remédio, tá? Porque além de preservar ou melhorar um pouco a sua qualidade de envelhecimento futura, fazer musculação, ele te traz, eu acho que, 4 benefícios mais importantes. Número 1, ele protege o seu osso, porque ele é o invólucro do osso. Então, a gente vai começar a ter perda de massa óssea, osteoporose, osteopenia, e tem a tendência a quebrar. Então, o músculo vai te proteger. Número 2. É o músculo que sustenta, né? O músculo que sustenta. O músculo que faz o movimento, não é o osso. O músculo, ele faz remodelação óssea, ele é capaz de produzir um osso mais eficiente. Número 3, o músculo que quebra gordura e quebra açúcar. Então, fazer músculo, o músculo é um órgão que emagrece. E nós já não falamos que a mulher 40 mais tem tendência à gordura abdominal? Então é isso. Fora a flacidez, né? A gente fica mais flácida, o colágeno vai embora. Você tá tomando banho, o colágeno tá indo embora. Tá no chuveiro. A Cláudia Raia fala assim, né? Seu colágeno tá indo embora. Eu tô tomando então, banho. A atividade física vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida, mais autonomia. Então, né? a mulher Envelhecer 40 mais, saúde. ela tem que ter essa consciência. É isso que a gente... o chamado é esse. Olha para você, entenda a importância das estratégias e vá se cuidar. E nem sempre precisa de tantos recursos, precisa da informação, que é o que a gente está trazendo. Né? Então, um pilar é a atividade física, o segundo é a alimentação de qualidade, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque como a gente começa a ter mais tendência a engordar, você começa a restringir vários alimentos. E restringir vários alimentos vai te trazer deficiências nutricionais. Não é só deixar que de vão comer, te atrapalhar, né? de funcionar. Né? Eu percebi que no meu caso, eu nunca fui de engordar, assim, nunca fui mais gordinha, assim, eu sempre fui magra. Mas eu virei uma falsa magra, né? Eu tô magra, mas eu tô com muita gordura localizada. Eu tô magra, mas eu tô com a pochete que não acaba. Eu tô magra, mas o meu colesterol tava quase 300. Não, quase 270, uma coisa assim, quase 300. Então, não vai só porque tem que emagrecer. Não vai. Não, você tá magra, Esse você não objetivo precisa disso. último. Não existe isso. Não. E se você tá percebendo que tem esse ciclo, né? Esse ciclo menstrual, tá cansada demais, tá com sono demais, tá com muito esquecimento, tá com muita irritabilidade, a TPM tá pior do que o normal. Exatamente. Intolerância a som também, a cabeça, a gente fica meio ruim. Zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido. E fora o ressecamento, libido, tudo isso, pode ser, se você tá, rapaz, não vamos colocar 40 mais, né? Pode ser que você já esteja aí vivendo... Transitando nesse negócio transformação aí. Dessa transformação. Eu achava, isso começou, eu percebi muito no ano passado, 2024. E eu fiquei na dúvida, será que é porque passou a pandemia, eu estou num processo de pós-pandemia, de trauma, meu corpo está sentindo? Será que é porque eu terminei um relacionamento, estou vivendo luto, tá meio assim, tá ruim? Será? O que está acontecendo comigo? Eu estava sem entender. Teve dias que eu não levantava da cama. E eu sou uma pessoa que eu tenho tesão de vida. Eu gosto de fazer as coisas, eu sou animada, eu sou disposta. E as pessoas comigo, você sumiu, o que está acontecendo? Né? No Instagram, as amizades, não quer conversar com ninguém, quer ficar mais quietinho. Então, acho que juntou um monte de coisa, e eu fiquei assim, o que está acontecendo? Acho que já deu. Será que eu vou chegar muito mais do que isso? O que está acontecendo? Então, veio uns pensamentos bem ruins. E aí eu fui, depois que eu fui, né, olhar e fazer os exames, estava tudo alterado, e ver essa questão hormonal principalmente, eu falei assim, tá chegando... É o climatério mesmo, que eu estou vivendo isso, e assim, não é algo muito agradável, mas só envelhece quem tá vivo, né? Tá vivo, então, sim, é uma dádiva. Né? Então, como envelhecer? Como que eu vou lidar com isso daqui para frente? Porque mesmo depois que acabe,
que passe, né, essa fase aí do climatério e a menopausa e não menstrue mais, ainda há vida. Ainda estamos aqui. Né? Ainda temos muito o que fazer. Se os filhos cresceram, vai viver sua vida, vai fazer outras coisas. Você cumpriu o seu papel. Se você né? aprende a lidar com essa fase de uma maneira mais natural, no sentido assim, não é natural de que não é nada, natural de que tá tudo bem, eu tô conseguindo me organizar, eu tô entendendo, hoje é um dia bom, ontem foi ruim, mas amanhã vai ser um dia melhor. Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu falo isso muito para os pacientes, olha, porque eu proponho muitas estratégias de mudança, principalmente essas questões de estilo de vida, que às vezes são muito difíceis para as pacientes. Então, é muito difícil mudar mesmo, mas se você sai do ponto zero e fizer um pouco mais, dê parabéns para você, porque aquela mudança para você que foi difícil, ela é importante. Olhar, né? Com mais amor, com mais acolhimento. Então, assim, dar esse lugar para a mulher entender essa mudança, de certa forma aceitar, e o que você vai fazer com ela? Né? As que me procuram porque elas querem fazer alguma coisa. E aí a gente vai fazer, dentro ali do limite daquela pessoa, limite físico, limite emocional, limite financeiro, né? Dentro das possibilidades que ela tem, o que a gente pode oferecer? E tem para oferecer para todas, né? Sim, e tem essa história. E o que você mesma falou, a paciente pode fazer por ela mesma. Sim. Né? Eu acho também que quando ela tem esse conhecimento. Tem uma consciência de que você fazendo o que você tem que fazer, cuidando de você, cuidando da sua saúde, buscando fazer uma atividade física, não seja qual, sei lá qual você vai fazer, mas fazendo uma atividade física, buscando cuidar de você, buscando entender que é uma mudança que está acontecendo e é normal que aconteça, mesmo que você faça tudo isso, você não vai ser como você era antes. E está tudo bem. É um ciclo que passou. Você não vai ter a vitalidade, o vigor, o tesão, a disposição que você tinha com 20 e poucos anos, com 30 anos. E tá tudo bem. Agora você tem mais maturidade, você tem uma nova fase para viver, você tem outras coisas para experienciar, né? Talvez fazer algo que você nunca fez antes, talvez um instrumento que você pode vir a aprender a tocar. Aprender uma coisa nova. Você tem mais tempo, às vezes, para poder se dedicar, para se organizar. E o mais legal dessa fase é exatamente isso, essa maturidade para viver as coisas da juventude com, não vou falar nem com mais intensidade, com às vezes até mais presença, você curte mais os momentos. Então, é a mulher descobrir essa nova fase com esse olhar mais leve. E isso não é positividade tóxica. Não é positividade tóxica, porque o negócio realmente é complicado. Mas é você ter essa flexibilidade e entender que é uma fase. E essa turbulência toda aí vai passar. Pelo menos, né, essa loucuragem toda aí dos calorão, tem gente que diz que passa e gente que não passa, né? Mas não tem aquela história, né? Espera que vai passar. Porque essa espera, ela pode ser longa e aí você pode ter um prejuízo enorme. Vive o processo, cuida de você que você está aqui. Exatamente, é um processo ativo. Você vai entrar no jogo do que está acontecendo. Você não vai ficar parado e deixar acontecer de como está. Você já entendeu o que está acontecendo e você vai ser ativa nesse seu processo, nessa sua mudança. Porque o esperar é que é o duro, porque tem pacientes que passam tranquilamente e tem outras que ficam isso anos e anos. E às vezes mesmo na menopausa, mesmo com reposição hormonal, a gente tem altos e baixos. Então, é meio que entender que você não vai andar numa linha reta. É um caminho que às vezes você vai fazer curva, você vai fazer desvios. Quando que a mulher anda em linha reta, né? Ou seja, vai continuar como sempre Vai no ciclo. É só um pouquinho diferente, né? Então, assim, os desafios mudam. Mas eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente tem mais maturidade para encará-los. Quando a gente entende, a palavra eu acho que é o entendimento. Né? E as mulheres hoje estão cada vez buscando mais outras coisas. Nessa fase, essa idade, tem mulheres mudando de emprego, fazendo uma nova carreira, cheia de planos, né? Então, assim, quantas mulheres aí... Plena atividade. Plena atividade, às vezes constrói uma empresa, cria um projeto novo, faz algo incrível depois dos 40, depois dos 50, 60, 70. Isso não quer dizer nada. O fato de você estar aqui, você tem a oportunidade de fazer algo por você enquanto você está aqui. Né? Então, a gente não sabe, né, quanto tempo a gente tem. Agora aqui, a gente está conversando aqui desde o início e eu não peguei o seu Instagram, não falei para as meninas aqui, para todo mundo aqui, para a audiência. Qual o seu Instagram, minha querida? Fala para o pessoal aí. Para quem quiser te acompanhar. Doutora Cíntia Oliveira. Agendar uma consulta. Lá no Instagram tem o link para falar no consultório também, né? E aí... vai ser um prazer receber. Quem quiser conversar um pouquinho mais, está lá para a gente poder trabalhar com vocês também. Isso aí. Né? E se você ainda não segue o Instagram do podcast, é Potência Cast Podcast.
Então você pode seguir lá no Instagram. Tem o meu Instagram também, Karina Higino. Lá falo muito sobre libido, autoestima, poder pessoal. Você vai ver de tudo lá um pouco. E um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que daqui para frente eu preciso da ajuda de vocês para os novos convidados, para os outros convidados, para os outros assuntos. Se você quer que a doutora Cíntia... Eu já quero. Nossa, porque tem trem demais para poder falar. Eu nem falei das estratégias iniciais que a paciente pode sozinha. Só atividade física e alimentação. As pacientes vão ficar chateadas que a gente não Só atividade física, alimentação e tem muito mais. E o chazinho de amora? Qualidade do sono. O que você fala do chá de amora? Suplementos fitoterápicos. Pode tomar um chazinho de amora, que os antigos, as receitas antigas, né? A pessoa fala que é bom. E até me ajudou uma época, quando não estava fazendo reposição de nada. Que é a questão dos calores, Muitas das estratégias do tratamento, como eu falei, elas vão além de medicamento, né? Então, a gente tem opção para cuidar dessas pacientes de todas as maneiras, não somente hormônios. O hormônio é uma parte desse cuidado, né? Que numa próxima a gente vai falar. Então, é como se a mulher fosse uma máquina, que eu chamo a gente de máquina, um carro. A gente é uma potência. E aí você é um carro, nesse período de perimenopausa, que você precisa de cuidados, né? Então, você precisa da gasolina, que é a quantidade hormonal. Então, nessa perimenopausa, a gasolina começa a ratear, a falhar. Tem hora que você bota uma gasolina boa, tem hora que você bota uma gasolina adulterada. Então, seu motor não trabalha legal. A gente precisa de cuidados, como colocar água de vez em quando lá no carro, né? Trocar o óleo tem que fazer, né? E isso aí passa pelas estratégias de cuidados de saúde, que são a base para a gente, inclusive, ter uma reposição hormonal segura e eficaz, que é uma das coisas que todas as mulheres querem, que a gente precisa discutir isso, né? Então, você tem que estar com aquela máquina bem cuidada. Que aí vem atividade física, qualidade da alimentação, qualidade do sono, que a gente precisa explicar e falar isso para a mulher. Bom funcionamento do intestino, que a gente precisa dele para metabolizar os nutrientes e eliminar o que a gente não precisa. Falando de intestino, né? O intestino também tende a ficar mais preso, né? Por mais causa preguiçoso. Do ressecamento, mais preguiçoso. Então, se você não tem o hábito de beber água, isso, que é uma outra coisa que eu ouço muitas meninas lá no meu Instagram falando, eu bebo pouca água. Vai nessa que não vai dar bom. Não vai dar bom, porque desacelera seu metabolismo. Você está forçando a máquina a trabalhar sem o que ela precisa, né? O nosso corpo precisa de água, é 70%, né? O nosso corpo. Nós somos formados de 70% de água. De água. Então, se você não está colocando água... Fora a pele, enfim, beba água, cuide de você com amor, entenda que é um processo na sua vida e não para aí. Tem muita coisa boa ainda para poder fazer, tá? Muita coisa boa para viver. E se você tá num relacionamento, segue lá no Instagram que você vai ver um bocadinho de coisa bacana pro relacionamento. Se você não tá no relacionamento, tá vivendo a solitude, aproveita o momento para cuidar de você também falo disso lá. Então aproveita e faça isso. Aqui, ó. Por mim, eu ficaria aqui... Já tem que acabar? Eu ficaria aqui... Olha, é muita coisa para falar, sabe? Eu acredito que a gente deve criar um quadro mensal só para poder falar sobre 40 mais, não só 40 mais, mas o universo feminino, falar sobre educação sexual, falar sobre a parte da menstruação, contracepção, ciclo hormonal. Falar e a questão da menopausa ainda tem muita coisa mulher. Sobre contraindicação, indicação, qual tipo de hormônio utilizar, qual hormônio adequado para cada mulher, quando começar, até quando pode usar. São muitas as perguntas para responder, com certeza. E eu nem fiz as perguntas. Exato. Então, pensa... Então, aqui, tem muita coisa para poder falar. Esse é o primeiro episódio. Eu me sinto muito honrada, de verdade, por você ter vindo, aceito o convite. Lógico que no início a gente gagueja, a gente erra, mas bagunça o negócio... aqui na hora a gente bagunça aqui o negócio. Mas eu sou do tipo de vai e faz. Aí, aos poucos, as coisas vão se organizando. Isso mesmo. Talvez não saia do jeito que a gente quer, mas acontece. O negócio é fazer acontecer. E tudo é um aprendizado, né, E o legado Karina? que a gente deixa, Isso. E a experiência que a gente vive, as pessoas que a gente conhece, o aprendizado que a gente tem e, principalmente, o legado, né? Principalmente, levar informação para você que está aí assistindo agora. Então, para poder fechar nosso bate-papo, vamos lá. Não tem nada a ver com hormônio. Ai. Agora não tem nada a ver com hormônio, não tem nada a ver com parte profissional. Vamos lá. Eu esqueci de te perguntar uma coisa. Por acaso você tem filhos? Tenho filhas, duas maravilhosas. Duas a filhas? Nina e Marcela. Sua mocinha? Não, achei que era não. sua. A Ana Luísa, a minha... Que ela deu um sorriso assim, chega...
Eu brinco assim, ó, que eu sou mãe de um tanto de gente, sabe? Eu tenho uma coisa meio mãe, porque eu tenho as minhas filhas biológicas, né? Ana Luísa, 18 anos, Marcela, 15. A Aninha, inclusive, tá começando a faculdade agora, arquitetura, que é o sonho dela. A Marcela ainda tá na escola. Sim. E como eu tenho a residência, que eu sou coordenadora da residência e preceptora, né? Eu tenho os residentes, que são os médicos já formados, que estão fazendo a especialização na minha área, né? Em ginecologia e obstetrícia. E lá são meus filhos. Eles me chamam de mamãe, e assim, eu sou a mãe mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho esse lado maternal. Né? Então, mas de biológicas, 2 filhas. Qual que é o nome delas? Ana Luísa e Marcela. Ana Luísa e Marcela. Marcela. Tá. Então, eu quero te fazer uma pergunta, é o seguinte. Por quê? Nós estamos na era digital. Sim. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente deixa para a vida, né? A gente deixa para as próximas gerações. Então, esse vídeo vai ficar na plataforma eternamente, enquanto permitir. Então, suponhamos que daqui a muitos anos, passaram-se muitos anos, décadas e anos, e esse programa vai estar aqui, vai estar no YouTube, vai estar nas plataformas, só que você não vai estar mais aqui. Ai, somos a finitude, né? Um dia isso vai acontecer. Exatamente. E aí, essa gravação vai ser vista pelas suas filhas, né? Pela Ana Luísa e pela Marcela. E aí, nessa gravação, eu quero saber o seguinte. Que mensagem que você pode deixar para suas filhas nesse vídeo que você vai fazer olhando ali, ó. Nossa. Você não vai olhar para mim, você vai falar para Ana Luísa e para Marcela e para as pessoas que te amam, que te admiram, que confiam no seu trabalho, no seu profissionalismo, em todas as suas competências, mas principalmente na Cíntia, não a doutora. A Cíntia. Nossa, Karina, essa nem me avisa, cadê o papel? Mas é lógico, né? Que não ia cadê avisar. o lenço pra gente secar? Não, avisar de jeito nenhum. nenhum. Mas que delícia. E que oportunidade legal, né, de poder falar, né? Então, assim... Que mensagem que você deixaria? Eu deixaria mensagem para as minhas filhas, assim, na verdade, eu já falo muito com as minhas filhas, um papo aberto de tudo, mas assim, eu deixaria que elas... Não é eu deixaria. Eu falo com elas. Você vai olhar para elas e falar para elas, porque esse vídeo vai ficar aqui, gravado. E lá na frente, depois que você não estiver mais aqui, talvez os seus netos, outras pessoas, falam assim, olha, é a minha tia, é a minha avó, e ela deixou um recado pra gente. Que recado que você vai deixar? Fala, olha para a câmera e pode falar. O recado que eu deixo para Ana Luísa e Marcela, os meus maiores amores da vida, e elas sabem disso que eu falo para elas e para todo mundo, né, minhas filhas, é que vocês sempre olhem para vocês, prestem atenção em vocês, no corpo de vocês, no que vocês estão sentindo, na situação que você estiver, né, com a pessoa que está do seu lado, no trabalho, na sua faculdade, na sua família, quando vocês tiverem as suas famílias, porque quando a gente está bem com a gente, com alguém do nosso lado, que a gente confia, a gente sempre vai estar bem. E eu quero dizer para vocês prestarem atenção, porque o corpo também fala, e como médica, é isso que eu quero também ensinar para vocês, né? Falar para vocês que sempre olhem para o corpo de vocês, percebam os sinais de que algo pode não estar legal e se cuidem. E o mais importante, não falando de médica, falando de vida, é que realmente a vida é maravilhosa. Vocês sabem o quanto eu sou grata pela minha vida. Eu falo para vocês todo dia que eu sou muito rica. E eu sou uma mulher muito rica de amor e muito rica de pessoas. E que vocês construam essa riqueza à volta de vocês, que essa é a melhor riqueza. E que viver é maravilhoso e que a gente tem que tentar viver da melhor maneira com a gente primeiro. Então, se conhecer é muito importante para você saber qual que é o caminho legal para você viver a sua vida. E quando a gente é bacana com a gente se torna melhor para qualquer um à nossa volta. Então, corra atrás de você o tempo inteiro, sejam felizes, sejam responsáveis com vocês e sejam pessoas boas para vocês se cercarem de pessoas maravilhosas e serem tão ricas como eu sou. Arrasou, muito bom, muito bom. Pois parabéns. Obrigada pela oportunidade, né? Que a gente fica assim, às vezes foi a gente nem pensa. Foi a única hora que ela titubeou, ela única vez que ela titubeou pra falar. Mas eu te agradeço imensamente. Obrigada, por ter participado, Karine, de verdade, fiquei muito também. feliz. É o primeiro de muitos, temos muitas coisas ainda para poder fazer, precisamos levar informação para muita gente. Sim, pode contar comigo. A gente tem um trabalho aí pela frente que eu acredito que vai dar bom.
Obrigada. Obrigada, viu? Agradeço muito. E vocês que estiveram aqui até agora, que assistiram, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, curte o vídeo, encaminha para uma amiga. São informações valiosas que podem ajudar alguém. Pode ajudar você também aí, às vezes você está vivendo esse turbilhão de coisas aí. E muito obrigada por ter assistido, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo. Até o próximo Potência Cast. Tchau, tchau, gente.